Graça e paz, irmãos. O nosso momento missionário de hoje, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que todos presbiterianos que têm em suas raízes a reforma presbiteriana gosta muito de ler. E quem ainda não leu, certamente vai se despertar para ler. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos da igreja é: qual o fim principal do homem? O breve catecismo abre com essa pergunta, e eu gostaria que você levasse essa pergunta para casa e refletisse sobre ela, porque quando aqueles homens escreveram esse breve catecismo e a confissão de fé, eles estudaram, se reuniram e, com muita reverência, chegaram à conclusão de que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E como devemos glorificar a Deus em nossa vida, em nossa igreja, em nosso trabalho, no ônibus, no trânsito? Gostaria que você refletisse e depois pensasse nos missionários que estão no campo de missões, levando essa mensagem de salvação, de vida, de libertação e de cura, para aquele povo que estão escravizados pelo pecado, os escolhidos de Deus que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho, mas que precisam ouvir. E por meio da igreja, quando nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, e em Atos, capítulo, se não me engano, 13, versículo 6, acho que primeiro até o 6, nós vamos ver que ali havia uma igreja que vivia em comunhão, em oração, e foi a primeira igreja gentílica que foi formada fora da região de Judá, da região dos judeus, e ali elas entenderam que essa missão de glorificar a Deus é fazer missões. E aí, em oração, o Espírito Santo, em jejum e oração, o Espírito Santo escolheu Barnabé e Saulo para pregar o Evangelho. E em seguida, a igreja impôs sobre eles as mãos e os enviaram. E quando a gente analisa que a igreja enviou, a Igreja Presbiteriana do Brasil também foi criada e formada por missionários que foram enviados. E todas as vezes que uma igreja envia um missionário ao mundo para pregar o Evangelho, para levar a mensagem de boas novas e de salvação, a nossa igreja local também está presente com esses missionários, porque é a igreja que vai, você é a igreja. De uma forma individual e coletiva, nós participamos da missão do Senhor Jesus em levar o Evangelho de Cristo às nações. E por meio da oração, sim, nós nos unimos a Cristo, ao corpo de Cristo, nessa missão que Deus está agindo por meio da igreja, por meio das contribuições que os irmãos aqui fazem para enviar ao campo missionário, para que aqueles irmãos tenham o sustento, tenham mantimento e os recursos para investir no reino. E aí, nós, como analisamos o pastor Reni, que Deus tem colocado no seu coração a respeito disso, ele me mandou aqui algumas notícias do campo missionários, e aí nós precisamos orar pelo Projeto Gaio, que é um projeto de evangelismo a crianças que evangeliza, dá alimento, dá educação, prepara a criança para a vida, não só para a vida profissional, mas também a vida espiritual, uma vida com Deus, e no preparo de novos missionários e pastores da região, daquelas cidades onde eles estão sendo evangelizados. E também pelo pastor que tem um trabalho lá no Oriente Médio de resgate de vidas, de crianças que são sequestradas e precisam ser libertas das mãos daqueles cruéis, sem o temor de Deus e sem nenhum tipo de amor por aquelas crianças, e ali eles fazem o que bem queres com ela. Mas Deus tem usado pessoas, e tem usado a igreja. Nós temos feito parte, esta igreja tem feito parte desta obra missionária, e a nossa liderança aqui tem honrado esses missionários, e nós temos contribuído e temos ajudado no avanço dessa evangelização. Por isso, nesse momento, eu convido os irmãos com temor e tremor, que dobremos os nossos olhos, as nossas frontes, e oremos agora. Vamos nos ligar agora àqueles missionários que estão no campo, pregando o Evangelho de Cristo Jesus para a libertação e salvação daqueles que estão perdidos e que ainda não foram alcançados por esta palavra que nos conduz à vida eterna. Oremos. Bendito Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti confiadamente,
porque cremos que a Tua palavra, ela é a verdade, ela é a vida e ela pode nos dar salvação. Ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. E por isso, ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos a nossa vida, a vida desta igreja, a vida, ó Deus, dos irmãos que estão no campo missionário, levando as boas novas do Teu reino. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a sua fé, a sua esperança. Que as dificuldades, ó Deus, que eles porventura venham a enfrentar no campo missionário, que sirva apenas, ó Deus, de impulso, para que eles permaneçam firmes na Tua presença, diante deste mundo caótico e de desespero. A Tua palavra nos traz esperança e nos traz salvação e confiança em Ti, pois Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e em Ti, ó Deus, depositamos a nossa confiança e a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém.